Gilson, agora eu quero saber o seguinte de você. A gente viu uma série de. Se pegar o Telegram, então, eu já nem tenho tempo mais de olhar, porque todo dia entra 200, 300 vídeos aí dessa coisa toda de veículos europeus sendo queimados, europeus e americanos. A gente viu aquela exposição de Moscou lá, que foi um negócio assim vergonhoso, né? A quantidade de equipamento apreendido. Eu quero saber o seguinte: será que tem salvação essa indústria europeia? Porque a gente vê esse equipamento dando problema toda hora, né? Eu não sei se ela está à altura dos desafios de um cenário internacional. Como é que você vê tudo isso? Porque a impressão que a gente tem é que essa turma foi viciada em Afeganistão, né? Ficaram 20 anos combatendo insurgente lá e esqueceram como é que faz guerra de verdade, né? Se eu não estiver enganado, o último Leopard, pessoal, só porque algumas pessoas estão perguntando aqui pelo meu WhatsApp, ele foi produzido em 1992. Pensa no que é a perda de capacidade industrial desse pessoal. Pensa que você teve um veículo, por mais que sofra alterações e modernizações, ele está completamente desatualizado do cenário. Eu acredito que a indústria europeia ela tem capacidade de se regenerar e se reconstruir, mas não com a mentalidade atual das lideranças, não com a mentalidade atual da burocracia europeia, não com a mentalidade atual dessa turma que está querendo fazer carro de combate com motor elétrico para não poluir a atmosfera, porque isso é brincadeira. Tá? E isto são questões que são questões de pauta, redução, inclusive, utilização de munição, ESG. Todas essas pautas, elas destruíram a estrutura industrial da Europa. O corte de energias que a Europa precisava para manter a sua capacidade industrial e a dependência dela de fontes energéticas, ela vem nessa esteira, não tem como esconder. É uma ideologia, uma mentalidade completamente fora do normal. E agora, frente a um conflito, e aí que eu vejo, comandante, só me permite dizer, eu acredito que eles têm a capacidade de recuperar pelo menos grande parte da sua indústria, por causa do capital. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, eu não sou muito, por mais que goste da tecnologia, minha formação é física, tenho um doutorado em engenharia de materiais, gosto da área de materiais, bastante. Vejo a seguinte situação, é muito difícil você destruir uma capacidade quando você tem pessoas formadas para aquilo. Por mais que você possa destruir a infraestrutura física, o que fica são os conhecimentos técnicos. A Alemanha se levantou rapidamente pós a guerra, com capacidade industrial muito boa, porque tinha gente muito bem preparada para poder conduzir as ações. Eu vejo a Europa com um grupo muito bom de engenheiros técnicos, que inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tive a possibilidade de estar nas instalações da Airbus em Sevilha, grande parte dos engenheiros técnicos eram ucranianos. Tá? E este quadro permanece até hoje. Até hoje. Esse pessoal ainda tem, e não é mais aquela primeira geração, já são pessoas das novas gerações. Ou seja, elas são formadas em ciclos, e isto é algo que a Europa tem de diferencial em relação a muitas outras regiões, como a nossa. O Brasil, quando perde uma capacidade com a explosão de um foguete, perdeu basicamente todo o grupo de cientistas que trabalhavam naquilo e dificilmente consegue se levantar. Vai precisar de recursos muito pesados para isso. A Europa tem pessoal, ela tem a massa crítica. Agora, o que não tem é uma mentalidade organizada dos seus governos. Não dá para acreditar que o senhor Emmanuel Macron vai ser uma liderança que vai conseguir fazer isso com a Europa. Desculpe, não consegue nem sequer resolver o problema da greve de taxistas dentro da França. Ele não tem capacidade para isso. Entendeu? E falta lideranças. O grande gap da Europa está na falta de lideranças, da falta de unidade europeia, de fato. A Alemanha era a esperança que pudesse organizar. A Alemanha virou a baderna geral. O que dizer dos estados como Holanda e tudo mais, que perderam basicamente todas as suas grandes capacidades. Então, tem um problema sério aí. Um problema não diria que é crise de meia-idade, porque a Europa é o continente mais antigo, né? Com uma civilização mais antiga do que a nossa e tal, que não, já passou da crise da meia-idade, já está na terceira idade aí e continua com problemas. Então é preciso mudar essa mentalidade e enxergar o que é o projeto europeu de fato. Ele não existe. O que pode acontecer na Europa, na verdade, são criações de núcleos separados aí. Tá? Eu vou citar um exemplo de um setor da Europa que tende a se desenvolver, o setor naval. Eles têm capacidade para isso. Eles não vão perder essa capacidade. Alguns países estão perdendo isso. Mas a Europa como um todo, não.
próprio setor de desenvolvimento de helicópteros, eles têm uma capacidade muito boa, satélites, e até mesmo de mísseis e foguetes. Tá? Agora, a grande questão é, para isso funcionar, precisa combinar com todo mundo. Não vejo essa combinação dando resultado. Esse é o grande problema da Europa, na minha questão, na minha visão. Além disso, a questão do orçamento, recurso. Antes você tinha de onde tirar o leite. Tinha várias vacas fornecendo leite. Tinha a África, tinha a América do Sul, tinha os próprios Estados Unidos e Canadá, e hoje está se restringindo os acessos à boa vida europeia. Ela transferiu sua matriz de produção para a Ásia, está perdendo hoje para os Estados Unidos e está se deslocando. Se tiver uma crise muito grave na Europa, em que ela perca grande parte dessa massa crítica de pessoas capazes de alavancar essa indústria, e aí sim eu acredito que ela vai ter problemas sérios de se recuperar. Né? Isso leia-se aí. Se esse pessoal sai dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, sai para a América, sai para qualquer outro lugar, para a Rússia, para a China, para a Turquia, aí os Estados europeus vão ficar sem capacidade de recuperação. E aí é nesse sentido que eu vejo.